Henrique Medina, presidente da ADM, seja muito bem-vindo ao Real Time 1. É um prazer te receber aqui para a gente falar sobre um bate-papo sobre o mercado imobiliário, parafraseando o programa que vocês têm na TV pública daqui. Obrigado mesmo. Obrigado você, estamos à disposição. Perfeito. A tua poltrona é essa, Henrique? Tem água aqui para você à vontade. É um prazer te receber mesmo. Muito Henrique, obrigado. deixa eu te apresentar. Essa câmera aqui que está na sua frente é a câmera que vai estar enquadrando você durante a entrevista. Eu vou sentar aqui ao seu lado, a gente pode conversar, mas se você em algum momento quiser olhar para aquela câmera e dar um recado ao internauta, sinta-se à vontade e faça uso dela. Bom, a gente vai para a vinheta e volta em instantes. Henrique Medina, presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, está aqui ao meu lado. Henrique, é um ano que começa, a gente acabou de atravessar o primeiro trimestre, a gente sabe que o mercado ainda está um pouco retraído, porém, uma frase que você usou no nosso bate-papo mais cedo, empresário vive de esperança, e a esperança parece ser satisfatória se ela for virar realidade daqui para frente, não é isso? Então, fechamos o primeiro TRI, né, de 2023, com números abaixo do primeiro TRI de 2022. Muito disso por dificuldades de crédito, né? Então, quem precisou comprar um imóvel no primeiro TRI teve essas dificuldades de aprovação. Tivemos um pequeno aumento, né, também no crédito agora no final de março, isso também atrapalhou um pouco. Mas o ano é promissor, tá, Caio? Tivemos aí uma transição de governo, uma mudança de governo, né? Isso é natural, as coisas desacelerarem um pouco quando isso acontece, mas o governo atual ele tem um foco, né? Um viés muito forte, é o que nós estamos percebendo, um viés muito forte no programa Minha Casa Minha Vida, ao qual está sendo redesenhado nesse momento, e as perspectivas são muito boas, né? A volta do financiamento para famílias de até 2 salários mínimos. Tá? Você está falando dos empreendimentos faixa 1 ali, que são os mais básicos, é isso? Eu estou falando de empreendimentos de Minha Casa Minha Vida, porque assim, só para você entender, quando o Minha Casa Minha Vida foi criado, você tinha o faixa 1 do programa e o resto. Tá? O resto que eu digo, os outros tipos de financiamento dentro do Minha Casa Minha Vida. Tá? E aí o faixa 1 era um empreendimento que era dado para os beneficiários. Então, o poder público fazia uma parceria, o poder público municipal, estadual, fazia uma parceria com o governo federal, né? Doava terreno e tudo mais. O governo federal entrava com recurso, fonte do Tesouro Nacional, e aí construíam-se as unidades e o poder público estadual municipal distribuía essas unidades para funcionários públicos ou para quem ela entendesse que tinha que distribuir. Assim foi o Viver Melhor. Sim. Tá? Isso está mudando agora. Tá? Então, o faixa 1, ele vai ser uma parte, vai ser doado, tá? Mas vai ter algum pagamento também, tá? Diferente de antes. E o faixa 1 também vai ter uma parte que vai ser a aquisição que você vai comprar do incorporador. Tá? Isso para rendas de até 2 salários mínimos. E vai ter outras faixas também, que é o faixa 2 e o faixa 3, que vai até R$219 mil, com um subsídio menor. Então, faixa 1 com subsídio maior, o faixa 2 um pouco menor e o faixa 3, como está hoje, sem subsídio. Importante dizer que tudo isso ainda está sendo desenhado, tá? Não tem ainda nada ainda definido em relação a isso. Temos aí o senador Eduardo Braga, aqui do Amazonas, que é o presidente da comissão da medida provisória do Minha Casa Minha Vida, que está começando a conduzir esse processo para, de fato, começar a desenhar e escrever a melhor forma possível dentro dos padrões que o governo federal está estipulando. Bom, falando em subsídio, a gente comentava mais cedo, Henrique, que isso é uma força e tanto para quem está no mercado imobiliário e para quem
que adquirir um imóvel. Uma vez que, se entrar aí e o governador já mencionou isso, de aproveitar a parceria com o governo federal e melhorar esse subsídio para essa entrada do imóvel ser menos dolorosa para quem está adquirindo, em especial para essa faixa mais vulnerável da população que precisa de um imóvel de forma imediata, e a gente viu os eventos naturais recentes ocorrendo em Manaus com mais frequência, isso também vai estimular muito o mercado. Sim. Quando Minha Casa Minha Vida ele foi criado, né, então a ideia era fomentar, né, era desenvolver empreendimentos para famílias de baixa renda. Né? Esse produto é importante dizer que é para primeiro imóvel. Sim. Então quem já tem imóvel não pode comprar um empreendimento com as condições do Minha Casa Minha Vida, que são empreendimentos financiados pelo FGTS, dentro de uma condição de juros diferenciada, dentro de um prazo um pouco maior. Mas tem uma problemática nisso tudo, que é a entrada. Esse tipo de empreendimento, o governo federal, perdão, a Caixa Econômica Federal, ela só financia 80%. Então, um imóvel de R$180 mil, um exemplo, que em média hoje o valor do imóvel é do Minha Casa Minha Vida em Manaus, a Caixa financia 80%. E 20%, no caso aí R$36 mil, é pago pelo cliente durante a obra, tá? E até, em alguns casos, pós-obra também, em 60 meses e tudo mais. Então fica muito difícil para essa pessoa que ganha 2, 3, 4 salários, ele financiar um imóvel pagando aluguel. Né? Então ele tem que pagar ali R$1.000, R$800, ou talvez um pouco mais ali para o aluguel, e como é que ele vai conseguir pagar a prestação da casa própria dele? Então, é muito difícil. Então, uma das formas que executivos municipais e estaduais estão fazendo ao longo do Brasil é entrar com uma parte dessa entrada desse imóvel. Então, existem municípios já pagando R$10 mil, existem estados e municípios, no caso de Goiás, que é um exemplo muito interessante, o governo de Goiás paga R$42 mil, e a Prefeitura de Goiânia paga R$30 mil. Então, o poder público, né, estadual e municipal, entra por R$72 mil para esse imóvel. Para o valor desse imóvel, que só abate do valor da entrada. Tudo bem que o imóvel lá é mais caro do que aqui, tá? Mas isso faz todo sentido para quem quer comprar o seu imóvel, porque você pode reduzir a sua entrada ou até mesmo zerar essa entrada. Em alguns casos, isso pode eventualmente acontecer. É muito importante dizer, Caio, que todo esse debate, isso que a gente está falando agora, ainda está ainda em fases preliminares. O ministro Jader Filho é uma pessoa muito sensível a esse debate. Ele esteve em Manaus há 2, 3 semanas atrás e falou sobre isso, falou o quanto que é importante o poder público nesse momento ajudando com o subsídio, né? Estive com ele na semana passada numa outra reunião e ele reafirmou isso. Então eu acho que essa questão da habitação, Caio, é algo fundamental para o desenvolvimento de uma região, né? Então assim, nós temos um déficit habitacional hoje no nosso estado de aproximadamente 170 mil unidades, tá? Que é algo muito grande. Então, a habitação ela precisa ser uma política pública. Isso precisa ser uma prioridade. Sim. Fiquei muito satisfeito de ver o lançamento do programa habitacional do governo do estado, né, que é algo que ainda está começando ainda a ser desenhado por parte do governo, mas é algo que faz muito sentido para o momento que estamos passando hoje. Né? Se você junta essa necessidade, essa prioridade que o governo federal quer dar ao Minha Casa Minha Vida, com uma prioridade que o poder público municipal e estadual está dando, eu acho que isso é fundamental para a gente começar a reduzir esse déficit habitacional no nosso estado, que é muito alto. Você fala desse déficit habitacional, Henrique, e isso eu vou combinar só mais uma vez com os eventos naturais que a gente enfrentou recentemente aqui em Manaus. Mas a gente precisa olhar para Manaus do futuro com um aspecto ainda mais, com um olhar ainda mais promissor. Manaus, você como um empreendedor da área, um especialista do segmento, entende muito bem
que a gente passou muito tempo sem planejar moradias, passou muito tempo sem entender que a cidade precisaria crescer de forma ordenada e de uma forma que fosse inteligente. E isso não aconteceu. A gente agora que tem o primeiro bairro totalmente planejado em Manaus. Sim. Tudo isso precisa entrar nessa somatória aí, nessa equação que você está mencionando. Os conjuntos habitacionais precisam, de fato, estar tão distantes como o Viver Melhor, que foi na zona norte da capital, e que você precisa levar infraestrutura, você precisa levar o aparelho público para ali. A gente ainda tem regiões que podem ser exploradas para adensar mais essa população? Olha, em conversa com o prefeito, algumas semanas atrás, e com o próprio governador, ficou muito claro o que aconteceu com o Viver Melhor. Né? O Viver Melhor, infelizmente, ele foi jogado para muito longe e não tinha, na ocasião, equipamento público, não tinha escolas, não tinha delegacia, né? Enfim, não tinha estrutura. Acabou virando um problema, né? Que ao longo dos anos foi sendo resolvido com a colocação de uma escola aqui, com uma delegacia ali e tudo mais. Mas hoje, né, como eu acabei de dizer, em conversa com o governador, com o prefeito, ficou muito claro a vontade deles de fazer habitação, mas não em locais distantes. Então a ideia é pegar vazios dentro da nossa cidade, tá, e alocar pequenos núcleos de prédios, importante que isso seja verticalizado, né? Então pequenos núcleos de prédios, tá, ao longo dessas áreas, que nós temos ainda muitas áreas vazias em Manaus. Tanto a prefeitura como o governo do estado tem muitas áreas ainda disponíveis. E então a ideia é essa, é você criar aqui um condomínio de 200 unidades, um condomínio de 100 unidades, um condomínio de 40 unidades. Na semana passada o governador entregou, Rodrigo Otávio. Perfeito, entregou lá um condomínio com 36 unidades, se eu não me engano, ali no Igarapé do 40, sim, inclusive para uma das famílias que teve uma casa perdida num desses temporais. Perfeito. Que deram aqui em Manaus. Então a ideia do poder público é essa, e acho que faz todo sentido. Imagina você fazer 1000 unidades, né, num local que não tem infraestrutura. Tem um contexto social, deixa eu te interromper, tem um contexto social nisso daí. Aquelas famílias viviam naquela região ali, sei lá, 2 quilômetros para frente, para trás de onde está o residencial. Você as coloca na mesma região, é o mesmo convívio, tem a mesma escola, você pode estudar, você tem o mesmo posto de saúde para frequentar. E valor. E valor. Então, quanto custa levar água para uma região que não tem isso? Levar esgoto, levar energia. Então, a partir do momento que você implanta um núcleo com menos unidades em alguns vazios, você acaba reduzindo o seu custo e acaba melhorando muito mais a qualidade de vida para quem vai morar lá. Então, eu achei muito interessante. Eu acho que tem um local que precisa ser olhado com muito carinho, que é o centro de Manaus. Né? O centro de Manaus é uma região que já tem uma rede de esgoto, que tem água, que tem energia, né? Então, assim... Transporte público. Transporte público. Então, assim, eu acho que é foco, sabe, Caio? Eu acho que a partir do momento que você traz o mercado para dar opinião, né? A partir do momento que o poder público traz o privado para dar opinião do que pode ser feito, de como pode ser feito, pedir sugestões e nós trabalharmos ali a 4 mãos, tudo fica mais fácil. Tá? E eu tenho percebido de algumas semanas para cá essa necessidade do poder público de conversar conosco para sugerir melhorias e ideias para melhorar o nosso déficit habitacional. Nesse déficit, hoje Manaus tem 63 bairros, ali a média de 63 bairros segundo o Implurb. E aí a gente toca nesse aspecto de que foi uma cidade que teve aquele famoso que os geógrafos chamam de crescimento explosivo, né? Teve suas regiões que crescem, que você tem o problema da infraestrutura. Na tua visão, Henrique, o que pode evitar que Manaus continue com esse problema, distanciando uma vez essa sua parte da resposta, que foi que o governo já pensa em terrenos dentro dessa área mais habitada da cidade. Mas a gente ainda tem um fator, as invasões. Claro.
Eu acho que a partir do momento que a gente entende que a gente precisa ocupar melhor os nossos vazios urbanos, eu acho que já é um grande passo, né? Porque tira a obrigatoriedade do poder público de ir lá para aqueles locais mais longínquos, né? Para que o limite, né, da nossa cidade seja de fato criado ali uma rede de água, asfalto e tudo mais. Então, assim, primeiro é foco, né? Primeiro é foco na questão habitacional. A partir do momento que você tem uma política pública, que você tem um foco, uma prioridade para essa questão habitacional, você tira um pouco essa necessidade do cara ir invadir uma terra lá na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Oeste e conseguir comprar uma unidade habitacional um pouco aqui mais perto. Imagina só, 2 salários mínimos, a partir do momento que você dá a possibilidade para uma família de 2 salários mínimos comprar um imóvel, poxa, 2 salários mínimos é algo viável, Caio, é algo viável. Então, sim, a partir do momento que o poder público subsidia isso, olha só que legal, governo federal subsidiando, né? Governo municipal, governo estadual subsidiando e você eventualmente diminuindo essa entrada, você só tem que pagar o valor principal, a parcela do financiamento, que é 20%, 30% da sua renda familiar. Então as pessoas vão começar a entender que elas podem ter sim o seu imóvel num lugar agradável, com toda a infraestrutura e com uma boa qualidade de vida. Então você começa a mudar, sabe, a cabeça. Então você para de incentivar essas invasões e começa a incentivar a pessoa a cuidar do seu crédito e querer estar próximo desses núcleos urbanos. Agora, vocês, quanto associação, enfrentam um problema em demasia. Eu até conversei com o Hélio Alexandre, que é o seu vice, recentemente aqui no Real Time, e a gente comentava sobre os preços dos insumos que são fornecidos a vocês. E isso encarece o imóvel, é por isso que você está falando do tanto de subsídio desde o início da nossa conversa, você está falando desse aspecto para melhorar o custo para o cliente ali, para o morador, para o futuro morador desse impacto da entrada, mas as incorporadoras, as empresas, estão preparadas para esse possível boom que você está mencionando? O boom é assim forte, né? Porque a gente fala boom, a gente pensa em algo que não é estruturado. Mas se houver um subsídio de governo, vamos colocar o governo do estado, que tem mais capacidade de investimento, junto ao governo federal, vai ter muito trabalho para vocês. Vai. Então, olha só, hoje o mercado, o nosso mercado é muito resiliente, ele aprendeu muito com crises passadas. Ainda mais na Amazônia. Muito, aprendeu muito. Nós tivemos crises muito pesadas, coisas muito complexas que aconteceram e o mercado aprendeu muito. Então, hoje o mercado do Minha Casa Minha Vida, o mercado de habitação popular, é hoje um mercado industrializado, Caio. Então, olha só que interessante. Você hoje deixa um prédio pronto, né, com 20 apartamentos. Eu falo 20 porque aqueles prédios de térreo mais 4 pavimentos. Uhum. O nosso plano diretor, ele permite você fazer prédios de térreo mais 4 pavimentos sem elevador. Então, essa é a melhor equação hoje, o melhor custo-benefício hoje de construção que nós temos aqui. Então, hoje a gente deixa um prédio desse pronto em 10 dias. Pronto. O que é pronto? Você faz parede de concreto, a laje de concreto e deixa todas as tubulações e cabo dentro das paredes. Em 10 dias. Tá? É uma indústria mesmo. É uma indústria. Então, a cada um dia você faz 2 apartamentos. E é isso que tem acontecido. Então, hoje, as nossas incorporadoras da associação, elas trabalham dentro dessa pegada. Então, nós temos estrutura. Né? Claro que a gente precisa ajustar a questão de insumo. O aço deu uma segurada. Deu uma estabilizada, mas já começamos a ouvir aí novamente uma possibilidade de aumento. E o cimento? Né? Cimento aumentando absurdamente. É inacreditável nós aqui do Amazonas ainda vivemos em função de fábricas de cimento de outros países ou de outros estados. Tá? Isso não dá mais, é algo que inclusive a gente precisa começar a combater. E aí o resto é forma, é alumínio, tá? Concreto, aço, cabos elétricos e tubulação. Então, assim, nós temos condições hoje de entregar aquilo que eventualmente nos derem para construir.
O governo do estado quer fazer 20 mil unidades habitacionais, o governo federal quer fazer 2 milhões de unidades no Brasil, né? E com isso, o que a gente puder, aqui a Prefeitura Municipal também já disse aí que quer fazer 5 mil unidades, e nós vamos fazer. Muito importante alinhar essa questão de distância, alinhar essa questão dos terrenos, né? Onde vão ficar esses empreendimentos, para que novamente a gente não vá para muito longe e encareça o valor do imóvel, tendo que levar a infraestrutura como água, esgoto, energia, e de fato a gente trabalha em núcleos, em pequenos núcleos urbanos. Mas é importante frisar, não faz sentido também a gente fazer poucas unidades, porque senão fica caro. Imagina só, em 10 dias a gente deixa um prédio pronto. Para a indústria, o que vale é o montante, o que vale claro, é você ter perenidade, né, nessa construção. Exatamente. Então é muito importante você ter uma quantidade mínima para executar no respectivo lugar. Mas tudo isso está sendo debatido, está sendo discutido com o Poder Público Municipal e Estadual, para que a gente possa fazer o melhor no menor tempo possível e no menor preço possível também. Henrique, para a gente finalizar esse bate-papo, que eu gostaria de ficar mais um tempo com você conversando aqui, como é que você resume essa perspectiva para 2023 com o novo governo, com esse novo horizonte surgindo? Perspectivas boas, tá? Por conta do Minha Casa Minha Vida. Temos ainda um grande desafio, que é o crédito no Brasil. Os juros do Brasil está muito alto. É inviável se administrar, se tocar um Brasil, fazer um país do tamanho do nosso crescer com uma Selic da ordem de 13%, que é como a gente está hoje. Não dá. Tá? Você aumenta, aí tudo Isso só é bom para quem investe no Tesouro Direto, porque para ninguém mais é bom. Como é que você aluga você compra um imóvel com juros não faz sentido. E isso é um juros médio, a gente sabe que isso aí vai bater muito mais. Não faz sentido, você não consegue viabilizar, você não consegue comprar bem durável dessa forma. Né? E hoje a gente sabe que o nosso país ele vive de financiamento, né? Claro. Você compra parcelas ali por mês. No Brasil não se vende o valor daquele imóvel, se vende a parcela. Essa é a realidade. Essa é a realidade do nosso país. Então, assim, as perspectivas são boas por conta do Minha Casa Minha Vida, por conta de empreendimentos de imóveis econômicos, mas é preocupante para imóveis fora do Minha Casa Minha Vida, que é o que a gente está passando hoje. Estamos com dificuldade de aprovar, houve agora um aumento nesse crédito, né, nesses juros, e isso precisa mudar urgente. Né? Percebo o presidente brigando, questionando isso, mas tem que ser uma conversa, não adianta ir lá para a televisão também dizer que o juro está alto ou isso, eu acho que tem que ser uma construção. Né? Então, assim, as perspectivas são boas para empreendimentos econômicos, populares, e ainda nebulosa para fora do Minha Casa Minha Vida, fora, são empreendimentos que nós chamamos de empreendimentos convencionais. Tá? Então, um pouco nebuloso ainda, mas o mercado ele é muito resiliente, sabe, Caio? Muito forte, e a gente não deixa de lançar pensando nisso. O mercado está lançando, continua desenvolvendo empreendimentos de qualidade. Uma outra coisa muito importante que precisa ser frisado, a ADEME, ela entrega um produto para os seus associados muito interessante, que é a pesquisa do mercado imobiliário. Tá? Essa pesquisa, eu não canso de falar, essa pesquisa ela mostra quantas unidades estão sendo vendidas por bairro, o estoque daquele bairro e a velocidade de vendas. Então o incorporador olha a pesquisa, ele pode dizer, poxa, tem muito lançamento ali, eu vou lançar em outro lugar. Então ele consegue ter uma leitura muito interessante. Um mapa, né? Um mapa. E é por isso, Caio, que o nosso mercado hoje, eu posso dizer que o mercado do nosso estado ele é um mercado um dos mais maduros do Brasil. Tem uma das melhores velocidades de venda, e isso por conta da pesquisa que nós estamos entregando. Então, um associado da ADEME hoje, ele tem a pesquisa, ele tem um ambiente de negócio muito interessante, porque está praticamente que todos os incorporadores da cidade, né? A ADEME atua diretamente com o poder público,
né, tratando sobre pautas, pautas ambientais com prefeitura, com o governo do estado, taxas com a prefeitura, problemas com cartório, sim, nós tratamos também, então problemas nacionais. E além disso, é um ambiente com um networking também sem igual. Sim. Porque você vai para os nossos cafés da manhã, para as nossas reuniões, então você está conversando ali com praticamente que todos que estão lançando empreendimentos em Manaus. Então, se eu pudesse até deixar um recado, queria aproveitar aqui, por favor, fique à vontade, o nosso tempo, para que você se associe à ADEME. Né? Nós temos lá uma relação de praticamente que todos os incorporadores de Manaus. É um espaço extremamente integrador, né? Um espaço de network, onde a gente pode discutir, pode debater e pode propor soluções para o seu empreendimento, inclusive. Sempre trazemos a Caixa Econômica Federal para os nossos debates, então aquelas empresas também que estão pensando em entrar no mercado imobiliário e acham que é muito difícil, venham também para a ADEME, que a gente orienta, a gente traz a Caixa Econômica Federal, a gente explica como fazer a aprovação de um crédito, a gente explica como fazer a aprovação de um empreendimento junto ao poder público. Então a gente consegue dar toda essa, norte, né? essa referência para que a pessoa consiga, de fato, lançar um empreendimento imobiliário. E não é só lançar também, lançar e entregar um empreendimento imobiliário. Isso é fundamental. E, primeiramente, também dizer parabéns a você, porque você assumiu recentemente a presidência da ADEME, há pouco menos de um mês, e que seja uma gestão promissora e com bons resultados, que você volte mais vezes para cá para falar sobre esses resultados positivos e um balanço mais esperançoso para o mercado. Obrigado, viu, Henrique? Caio, muito obrigado. Queria agradecer a você, o portal Real Time, agradecer aí a todos os telespectadores e dizer que a ADEME novamente está aberta para ouvir, aberta a sugestões. Temos um site, né, que podemos ter informações, tem telefone, ademeamazonas.com.br e nesse site a gente pode dar maiores informações, tem telefone e estamos à disposição de quem queira, de fato, entrar na nossa associação. Então, muito obrigado mais uma vez pelo portal, por nos dar esse espaço. Vontade. E ficamos aí à disposição para outros esclarecimentos. Espero, no segundo semestre, voltar aqui com você para que a gente possa falar um pouco mais sobre o programa habitacional e tudo mais. Você vai voltar com certeza, Henrique, com certeza mesmo. Obrigado pelo bate-papo. E obrigado a você, internauta. Muito obrigado mesmo. Curta, comente, compartilhe no seu grupo do WhatsApp, do Telegram, nas suas redes sociais essa entrevista com o Henrique Medina, que é o presidente da ADEME, novo presidente recém-possado. Muito obrigado mesmo e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Real Time On Play. Até uma próxima oportunidade.